Boa noite, Márcia. Tudo bem? Tudo e você? Graças a Deus. Luísa? Isso. Então tá bom, meu bem. Eu estava perguntando do horário da sala, eu não sabia, né, que estavam abrindo bem pertinho, mas eu entendi, porque a gente só tem 1 hora, né? Isso, para todas as configurações. A hora que abriu começa a contar 1 hora? Isso. Tá, entendi. Mas dá tempo de fazer umas 2 canções aqui. Vamos lá, então. Sem perda de tempo, boa noite a todos os presentes, sejam bem-vindos. Meu nome é Márcia. Eu estou aqui aos domingos fazendo essa preparação, digamos assim, né? Através das músicas espíritas, para que a gente se conecte, se acalme e comece a ficar com o nosso pensamento e o nosso coração mais voltados aqui para as coisas espirituais, tá bom? Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou e segui caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou e segui caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou e segui caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Márcia, sou trabalhadora da Casa Espírita e estou aqui aos domingos fazendo esse nosso momento de músicas espíritas para a gente já ir serenando o coração, nos conectando com o alto. E agora, com
com esse novo formato, que nós só temos 1 hora disponível, né? Nós temos que abrir a sala mais tarde e aí eu consigo fazer 2 canções. Mas não tem problema não, né? O importante é que a gente faça. E aí é o que a gente vai fazer com essas 2 canções que vai fazer a diferença. Não é a quantidade, né, gente? É o que nós vamos fazer com elas. Então vamos aproveitar bastante, tá? Mais uma, então. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Só um minutinho que eu vou colocar o violão aqui. Estamos aqui ainda, né? No nosso conforto do lar. E aí, hoje, por acaso, a palestra também é minha. Então, mais uma vez, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa espírita virtual, não menos, de não menor valor e nem menor importância, porque não importa onde estejamos, o que importa é a nossa conexão com o alto, é o quanto estamos com o nosso coração aberto, nossa mente, nosso desejo de realmente recebermos os benefícios de tudo aquilo que nós estamos aqui já neste momento sentindo e o que vamos ouvir, o que vamos aprender nesta noite. Então é muito importante que, independente de onde você esteja, você se coloque pronto para sentir, para ouvir, para perceber ao máximo tudo aquilo que vai vir. Então a gente lembra, coloquem um copo d'água, uma garrafinha d'água, uma jarra d'água aí, tá? Porque essas águas serão fluidificadas e vocês poderão usá-las depois, durante a semana, distribuindo para toda a família. E vamos deixar nossos problemas um pouquinho para lá e realmente aproveitarmos esses minutos aqui tão importantes. Vamos iniciar então com a nossa prece e já vamos conversar mais um pouquinho de novo. Convido a todos para cerrarem os olhos da matéria e abrirmos os olhos do espírito, elevando o nosso pensamento, elevando o nosso sentimento. Que o nosso coração
esteja aberto para todas as coisas boas, para todas as virtudes, todas as alegrias, e que possamos agradecer a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mentalmente, espiritualmente, todos nós juntos, e toda a espiritualidade nos assessorando, nos intuindo, nos protegendo, para que nesta noite nós possamos mais uma vez servir a Jesus, e simples e pequenos que somos ainda, podermos ser instrumentos das suas lições, das suas mensagens tão importantes e imprescindíveis na nossa vida. Nós queremos pedir a Deus, a Jesus, que proteja cada um nos seus lares, e que vocês estendam esse pensamento de proteção a todos que vocês quiserem. E neste momento eu peço em especial pelo senhor Denilvan, pelo Dr. Elício e pelo Dr. Valdir Antoniazzi, que se encontram internados pelo Covid. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, os abençoe, proteja, e lhes dê saúde, e proteja suas famílias também, para que eles consigam passar por esse momento, ainda assim encorajados, fortalecidos e na fé. E assim, Senhor, vamos dando início ao nosso momento desta noite, muito agradecidos por tudo que temos recebido em nossas vidas. E que a gente tenha, sim, muita consciência de tudo isso, para podermos fazer jus e sermos gratos a tudo isso. Que assim seja, Senhor, fica conosco hoje e sempre. Muito obrigada. Aqui vai ser uma palavrinha e um golinho d'água, né, gente? Porque o tempo está muito seco. Bom, o tema da noite, a nossa conversa hoje, será do capítulo 7º de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que têm puro coração, deixai vir a mim as crianças. E eu preparei um material que eu não sei se vai dar tempo de colocar tudo aqui para vocês, mas a gente vai até onde a gente puder, porque nenhum assunto se esgota, né? Então, claro que outras vezes nós iremos falar sobre este mesmo assunto, então o que ficar para a próxima tá bom também. Eu começo com uma mensagem de Meimei, Psicografia de Chico Xavier. Mensagem da criança. Dizes que sou o futuro, não me desampare no presente. Dizes que sou a esperança da paz, não me induzas à guerra. Dizes que sou a promessa do bem, não me confies o mal. Dizes que sou a luz dos teus olhos, não me abandone às trevas. Não espero somente teu pão, dá-me luz e entendimento. Não desejo tão só a festa do teu carinho, suplico-te amor com que me eduques. Não te rogo apenas brinquedos, peço-te bons exemplos e boas palavras. Não sou simples ornamento de teu caminho, sou alguém que te bate a porta em nome de Deus. Ensina-me o trabalho, a humildade, o devotamento e o perdão. Compadece-te de mim e orienta-me para que eu seja bom e justo. Corrige-me enquanto é tempo, ainda que eu sofra. Ajuda-me hoje, para que amanhã eu não te faça chorar. Como eu disse, essa mensagem é de Meimei, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Bom, então, como eu já havia comentado, o nosso norte de reflexão desta noite é a frase de Jesus: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais. Bom, lembrando da obra Gênese, que nos fala no seu último capítulo da construção desse porvir, da construção de uma nova humanidade, de uma nova geração e certamente de uma nova infância. A construção, o investimento desses pequeninos, é isso que aqui hoje vamos trazer, na condição ainda de aprendizes e eternos aprendizes que somos. Buscando pensar melhor como temos investido com esses pequeninos, com essas sementinhas que Deus confere a nós e à humanidade como um todo. A fala de Jesus
como temos aprendido no Evangelho e em toda a sua totalidade, que não se destinava somente às circunstâncias que envolviam naquele momento. Então, como diz a passagem que a gente vai estudar essa noite, os discípulos se colocaram como barreiras, impedindo a aproximação das criancinhas para perto de Jesus. E aí, imaginamos que elas, já envolvidas pela sua pureza, pela sua vibração amorosa, queriam por todo custo estar lá, mais perto dele, né, e senti-lo. E aí, então, em função desse impedimento por parte dos discípulos, Jesus disse: deixem que venham até mim as criancinhas. E aí, as crianças vão até Jesus, ele coloca a mão nelas, as abençoa, elas se tranquilizam e ele segue adiante. Gente, essa fala de Jesus pode, num primeiro momento, nos parecer específica para aquele momento, mas não é. Esse contexto se expande muito, ele vai muito além. Jesus não falava apenas de um acontecimento local, falava ao longo de um processo, falava da construção de um novo porvir da humanidade. A fala dele se estendia séculos afora, alcançando-os da época a nós hoje e a todos que virão depois de nós, exaltando a importância do trato com a infância. No trato com esses seres que voltam à experiência terrena, sedentos de renovação e de progresso. E aí, como dizia Emmanuel, numa mensagem intitulada A Criança é o Futuro, essa mensagem está no livro Coletâneas do Além, é por espíritos diversos, mas a primeira mensagem é de Emmanuel, que é uma mensagem longa, então eu retirei um pedaço aqui que vai ser possível entender. No exame das providências de ordem geral, é imprescindível reconhecer que a reconstrução do planeta é iniciativa educacional. O título da mensagem é A Criança é o Futuro. É quase incrível, no entanto, que o problema seja ainda de orientação infantil, objetivando-se horizontes novos. A criança é o futuro. E com exceção dos espíritos missionários, os homens de agora serão as crianças de amanhã no processo reencarnacionista. O trabalho redentor da nova era há de começar na alma da infância, se não quiserdes divagar nos castelos teóricos da imaginação superexcitada. É lógico que a legislação será sempre a casa nobre dos princípios que asseguram os direitos do homem. Entretanto, os governos não poderiam realizar integralmente a obra renovadora sem a colaboração daqueles que hajam sentido a verdade e o bem com Jesus Cristo. A crise do mundo não estará solucionada com a simples extinção da guerra. Então aqui Emmanuel, ele vem e mais para frente aqui ele coloca assim, ó: organizemos o lar que forma o coração e o caráter e a escola que iluminará o raciocínio. Estejamos igualmente atentos à verdade de que educar não se resume apenas a providências de abrigo e alimentação do corpo perecível. E por aí vai. Cuidemos da criança como quem acende claridades no futuro. Compareçamos em companhia delas à presença espiritual de Cristo e teremos renovado o sentido da existência terrestre, colaborando para que surjam as alegrias do mundo num dia melhor. A mensagem toda traz para a nossa responsabilidade enquanto educar uma criança, que já não é fácil fazê-la da forma material, como ele coloca, oferecer uma boa escola, uma boa alimentação e etc. Mas não é isso. Justamente a mensagem vem trazer que vai muito além disso. Que o que nós estamos oferecendo ainda para as nossas crianças tem deixado muito a desejar. Porque a educação espiritual, que é a principal, que é a que deveria vir primeiro,
esta está completamente desamparada. E continuando aqui, então fica claro que por muitos séculos a questão central das criaturas estará moldada pelas necessidades educativas. E é claro, educação entendida à luz do Evangelho, à luz dos valores apresentados pelo Evangelho, alcançado a todos nós que estamos incumbidos com a educação espiritual. Que cada um de nós se coloque não como impeditivo, mas como estimuladores nesse processo de educação. Que sejamos nós os tuteladores, os inspiradores em algum grau, em algum nível. Tenhamos a função educativa com as crianças que estão no nosso lar, com aquelas que um dia virão a fazer parte da nossa família, com aquelas que encontramos na casa espírita, na rua, seja onde for. Porque realmente não há só a paternidade consanguínea, como também a paternidade espiritual, aquela que molda, que influencia, que inspira, aquele exemplo que arrasta e que cativa. Todos nós temos, já tivemos e teremos muitas oportunidades de, em algum momento, orientarmos uma criança que passe pelas nossas vidas, quer seja um parente consanguíneo, quer seja alguém conhecido, um amigo, quer seja, como aqui disse, alguém que eu nem conheça, que por acaso está na rua e que eu posso, naquele momento, de oferecer algo de bom, num conselho, num carinho, numa orientação. Então, a mensagem de hoje, ela vem toda chamando a nossa atenção para o que é que nós estamos fazendo com a educação das nossas crianças. Porque deixai vir a mim, deixem que venham a mim as crianças, quando Jesus disse, ele está dizendo, gente, me mostre para as crianças, diga para as crianças que eu existo, eu preciso que elas venham até mim, para que elas tenham o mais importante, que elas tenham a luz, que elas tenham o caminho, que é o caminho certo para seguir. Mas vamos lá. E quando ele fala assim, que nós todos somos, em algum nível, tuteladores e inspiradores, porque o nosso exemplo está acima de qualquer coisa na educação e na orientação de uma criança. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente até fala, mas não faz. Daí não adianta, fica pior ainda, na verdade. Em algum nível, então, todos somos educadores. E enquanto Jesus falava dessas criancinhas, não falava apenas àquelas que estavam ali no corpo físico, na condição de crianças. Falava também àqueles que, em nível de consciência, estavam a dar seus primeiros passos no entendimento das leis divinas, no conhecimento de si mesmo, na construção de uma vida espiritual. Muitos de nós estamos ainda na infância da consciência espiritual. Então, agora a gente abrange mais um pouco esse pensamento de entender que quem são as crianças de fato? São as crianças que ainda podem ser modeladas? São as crianças que ainda podem ser ajustadas? Vocês já vão entender isso também. João Evangelista diz, no item 18 do capítulo 8 de O Evangelho, segundo o Espiritismo, deixa eu achar que eu deixei tudo anotadinho, mas às vezes escapa, viu, gente? Ele diz assim, o Cristo disse, deixai vir a mim as crianças. Essas palavras profundas em sua simplicidade não traziam consigo um simples apelo às crianças, mas às almas que gravitam nos círculos inferiores, nos quais a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava para si a infância intelectual da criatura em processo de educação, que seriam os fracos, os escravos, os viciosos. Jesus desejava que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Assim submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Então, mais uma vez, quando ele diz, deixai vir a mim, que venham a mim as crianças, todos aqueles que em algum momento têm ainda sua consciência infantil não desabrochada,
precisando tanto do Cristo e, mais uma vez, trazendo para nós essa responsabilidade do conhecimento e de termos essa oportunidade em mãos de podermos ajudar e orientar. Então, trazendo um convite de um desabrochar para a vida do Espírito, para a sua vida real, nos convidando a essa ação e nos permitindo refletir. Estamos mais para estimuladores ou impeditivos dessa educação? Tipo, não é para mim, eu não tenho nada com isso, não é meu filho, eu não tenho responsabilidade com o fulano, com o ciclano. Quantos de nós ainda estamos na infância intelectual e por isso temos tanta dificuldade em encaminhar, orientar, dirigir? Muitas vezes ainda não temos isso em nós. Então, olha, gente, como isso é profundo. Muitas vezes, quando eu fujo dessa responsabilidade, pode ser que eu mesma ainda seja uma criança, nesse estágio de consciência, que eu não estando pronto ainda, nem para mim, não consigo fazer pelo outro. Aqui o que a gente traz para vocês é uma reflexão atrás da outra. Nós precisamos entender que não estamos aqui para apontar nada para ninguém, mas que, assim como eu, quando estudei o texto, fiquei pensando em tudo isso, né? O que será que eu fiz até hoje com relação à educação de meus filhos, de todas as crianças que passaram pela minha vida, agora netos e outras crianças, e agora com uma enteada em casa? Pois é. Então, sem carregarmos a culpa por algo que não deu certo lá atrás, precisamos enriquecer nosso cabedal e nos prepararmos para o futuro grandioso que nos aguarda, porque então, mais informados, possamos melhor nos incumbirmos da tarefa de educar. Aqui ninguém está apontando o dedo para ninguém, muito menos cada um para si mesmo. Porque nós estamos em processo de aprendizado, como eu disse lá no início, estamos aqui na condição de eternos aprendizes. Que glória seria se nós, cada dia, conseguíssemos um pedacinho, e aquilo que nós já erramos, não tem problema, porque nós não tínhamos aquela cabeça que temos hoje, naquele momento lá atrás que nós cometemos os erros, que hoje, de repente, pode ser que pesem, né, nos nossos ombros. Então, não é para ficarmos nos lamuriando. O passado já foi. Nós temos que olhar para o presente, para o futuro, porque nós somos espíritos imortais. E seremos ainda muitas vezes mães, pais, educadores, e nos orientando hoje, aprendendo hoje sobre essa tarefa, nós podemos já começar a fazer melhor hoje, como também inspirar, amparar e orientar a outros que estão vindo ao nosso lado, que já viveram momentos de equívoco, assim como nós enxergamos que vivemos. Então vejam que oportunidade maravilhosa quando a gente descobre que a gente estava fazendo errado. Eu gosto muito, porque é a minha oportunidade de eu me corrigir. E nos perdoarmos é muito importante também, porque isso destrava para que a gente consiga, a partir dali, fazermos então a coisa certa. Eu trouxe do Livro dos Espíritos a pergunta 167, que é a base da nossa doutrina, que diz assim: qual é a finalidade da reencarnação? A resposta é curtinha e bem objetiva: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça de Deus? Então, gente, a reencarnação vem para lidarmos com as consequências do que fizemos, com humildade, com coragem, mas também para progressivamente nos aperfeiçoarmos. Essa é a finalidade suprema de usufruirmos das oportunidades da reencarnação pelas vias do nascimento e da infância. A infância é um período importantíssimo para utilizarmos em benefício desse progresso espiritual, que é o nosso principal motivo de estarmos aqui. Então, entendermos a finalidade da infância é entendermos a finalidade da existência na Terra.
bem claro para nós essa finalidade da reencarnação, certo? Fica mais fácil, então, entendermos agora, na pergunta 383 de O Livro dos Espíritos também, a finalidade da infância. Vamos aqui, 383. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Os espíritos respondem: encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar. O espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Então, gente, a infância, se nós pudéssemos fazer uma comparação pobre, é como se o espírito da criança fosse um barro que se pode modelar. Até os 7 anos, ela está com os pensamentos mais voltados para a espiritualidade do que ainda aterrada aqui na sua encarnação. Então, esse é um momento onde as suas percepções, elas nos permitem essas mudanças com maior facilidade do seu caráter, do seu comportamento. E aí a gente vê a suprema perfeição divina. Porque começar tudo de novo, né? A gente podia pensar, eu saí dessa encarnação, eu podia dar continuidade na próxima. Olha só, né? Eu já vivi tanto, agora vou ter que começar a aprender a falar do zero, aprender a andar do zero, aprender a comer, experimentar tudo aquilo de novo, né? Gente, mas isso tem uma finalidade divina, como diz o próprio nome, né? É de Deus. É claro que os planetas mais ou menos evoluídos apresentam momentos diferentes de infância, porque os espíritos que o habitam também são mais ou menos evoluídos. À medida que evoluem, a infância pode ser mais breve ou mais curta, porque a sua finalidade agora é outra. Então, aqui, quis Deus que a infância fosse um momento precioso de adaptação pela nossa pequenez e estamos ainda pouco conscientes de tudo, portanto, mais maleáveis e acessíveis. Então, teríamos um período maior para o cumprimento e a consolidação dos propósitos que trazemos quando encarnamos. Estarmos mais acessíveis às impressões que nos chegam, isso adianta o nosso progresso. E essa tarefa, como temos dito, é incumbido àqueles que vieram para nos educar. Criou Deus um momento específico, mais propício para aquele serzinho, como eu disse, como uma argila moldável, e assim consolidar o papel para o qual se incumbiu de realizar. Nesse momento, aquele serzinho que ainda vive com mais clareza as recordações do mundo espiritual, traz assim vivos em seu coração, em seu sentimento, os propósitos de melhoria. Então ele está mais apto, ele está mais conectado, ele está mais disponível para essa melhoria. E a questão 385, ela continua neste assunto dizendo assim: qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade, particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Porque, nossa, que idade difícil, né? Para quem passa e para quem convive com quem passa. Os hormônios em evolução e mais essa questão dessa concretização do ser espiritual cada vez mais, agora mais na Terra mesmo, com as suas impressões. Aí a resposta também muito longa, eu vou trazer alguns pontos. É o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Aí ele fala assim: você não conhece a criança que você acabou de receber, que vem encarnada. Você não sabe o que ela já viveu, você não sabe, em outra vida pode não ter sido necessariamente alguém do seu seio familiar, você não sabe o que ela trouxe, o que ela fez. Então, tudo isso é muito difícil, por isso nós precisamos estar tão atentos. Com efeito, ponderai que o espírito da criança que nasce entre vós pode vir de um mundo em que tem adquirido hábitos inteiramente diferentes. E por aí vai falando de todos esses desafios que são, muitas vezes, quando a gente se vê diante de um filho
que a gente fala, gente, eu não conheço essa criança. Olha, eu estou aqui ao lado, eu estou tentando educar. Por isso que fala que filho é que nem dedo da mão, não tem um igual ao outro, porque são seres individuais. Eles estão nossos filhos, mas são filhos de Deus, que vieram para nossa felicidade também, trazermos esse momento reencarnatório de melhora para eles e para nós. A infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A debilidade dos primeiros anos nos torna flexíveis, de novo, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada, pelo qual terão de responder. É assim que a infância é não somente útil, necessária e indispensável, mas ainda a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então, eu acho que nesse momento já deu para entender que a gente é como se a gente precisasse olhar para os indivíduos muito mais até os 7 anos, não que não tenha que olhar depois, mas entendem a riqueza da importância desse período na vida dessas crianças, para que eles não façam aquela mentirinha engraçadinha que todo mundo dá risada, para que eles não se escondam atrás daquele egoísmo infantil da gente falar assim, é criança, não entende, que a criança vai lá, toma o brinquedo da outra, dá na cara da outra, morde a outra. Gente, são espíritos que vêm com toda uma carga de emoção, de conhecimento e de vícios, acima de tudo. Não é porque tem 2, 3 aninhos que são anjinhos. Graças a Deus, eles nos parecem anjos para que a gente possa educá-los com todo o amor, porque a gente sabe que amor de mãe é algo que não se compara a nenhum outro. Ao de pai também, não se ofendam os pais. Mas, entende? Então, assim, eu preciso olhar para o meu filho e dizer, o tempo está passando, 1 ano, 2 anos, o tempo está passando, vai dar 7 anos e eu moldei o quê no caráter dessa criança, né? É claro, não, desculpa, deixa eu ver onde eu parei. Então tá, linguagem da exemplificação, do exemplo, cuidado para não serem os impedidores de Jesus, é o que eu estou dizendo aqui. Por quê? Porque a gente vai aceitando a mentirinha da criança, contando mentira para a criança. Onde você vai, mamãe? Ah, mamãe vai no hospital, que eu tô com dor. E a mamãe vai passear. E a mamãe sai de casa toda linda, arrumada, maquiada. Gente, não é verdade? Ah, eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar. Se eu falar que eu vou trabalhar, ele vai chorar. Então eu falo que eu vou fazer uma coisa ruim que ele não quer. Nossa, a gente comete muitos erros. Mas lembra que eu disse lá atrás? Nada de ficar carregando esse peso nas costas. Vamos nos organizar e corrigirmos aquilo que é possível. O assunto é muito extenso, né? A gente tem vontade de falar mais coisa, mas eu já estou há quase 10 minutos de dar o nosso horário. Então, Jesus também fala no Evangelho de João sobre o bom pastor, ou seja, aquele que assumiu a tarefa de condução de almas. E um dos seus atributos, o primeiro, que é fundamental, é a educação. Estamos aqui para educar os nossos pequenos. E esse compromisso, gente, vou contar uma coisa para vocês agora. Como diz o Mário Vitor comigo, agora eu vou devolver na mesma moeda. Ele disse que eu posso contar, porque caiu a ficha dele esses dias, ele está bem ciente disso. É para a vida inteira, viu? É uma transformação pela qual eu tenho que me responsabilizar de forma direta, indireta, de perto, de longe, vai depender da fase da vida desse filho ou dessa criança que eu cuido, que eu educo, a vida inteira. Pois é, mas é tão maravilhoso, né? Quem é pai ou mãe aqui sabe do que eu estou dizendo. Então, aquele bom pastor, ele vem dar a vida pelas suas ovelhas, né? Que pai, que mãe que não dá vida pelo seu filho? E aí, deve estar comprometido, sim, com essa finalidade, com essa missão que lhe foi concedida, incumbida dessas nobres missões que Deus nos deu. Santo Agostinho, também em um Evangelho segundo o Espiritismo, deixa eu catar aqui,
Ele diz assim, ó, está no capítulo 14º, no item 9. Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Conhecei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em reaproximar essa alma de Deus. Esta é a missão que vos foi confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes com fidelidade, né? Então, veja só, é o que eu estava dizendo. Eles são nossos filhos hoje? Hoje são, mas são filhos de Deus, que estamos aí todos nesse universo de, meu Deus, precisando evoluir. Então, a gente vem para a Terra com essa missão de pais e com essa função de filhos de serem melhores, nós e eles, tá? Tem mais um coisinho que eu quero mostrar para vocês aqui, que é tanto material maravilhoso, sabia? É muito difícil a gente escolher, falar, esse aqui eu não vou falar. Gente, olha isso. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e providência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia e a segurança de todos. Deixa eu ver se isso. Porque, infelizmente, ainda se educa muito, gente, trabalhando as faculdades brilhantes do cérebro, né? Fala a verdade. E hoje em dia, cada vez mais crianças estão vindo mais desenvolvidas para cá. E a gente fica num encantamento. Meu Deus, meu neto é muito inteligente. Nossa, essa criança já nasceu sabendo não sei que tanto de coisa lá. Pois é. Só que a gente não pode esquecer que só isso não constrói o futuro deles, né? E haverá na Terra um dia em que se considerará tão importante como ler e escrever, aprender a amar e a perdoar. A nossa problemática se deriva toda desse descompasso ainda, entre a luz do cérebro sagaz e a obscuridade do coração. Então, tomarmos consciência de nós mesmos como seres imortais que somos é tão fundamental como aquilo que é a matéria escolar. Se nós ainda não damos conta disso, como é que a gente vai passar isso para eles? Só alcançaremos esse patamar no dia que o amor e a humildade forem disciplinas escolares, tão importantes no currículo como todas as demais. É fundamental formarmos profissionais de sucesso, sim. Não podemos nem devemos tirar o mérito de quem se dedica a isso fielmente, mas nós aqui, muitas vezes nos esquecemos que tudo isso será jogado fora se não formarmos homens e mulheres de bem, que muitas vezes serão pelos mundos desprezados, desconhecidos, mas que adentrarão o mundo espiritual no fim dessa existência como heróis, como vencedores, porque daqui saíram lembrando do objetivo primordial da vida, sermos melhores, moralmente, espiritualmente. Inteligência também, gente, mas se não houver equilíbrio, então preciso me perguntar, puxa, já que agora entendi o meu compromisso com aqueles que estão à minha volta, sobretudo aqueles que estão sob minha tutela, como eu tenho agido? Essa pergunta aqui, a gente devia dar uns 5 minutos para pensar, mas não temos esse tempo. Que valores eu tenho cultivado? No que eu estou preocupado em exportar do meu lar para o mundo? Como é que eu quero que meu filho se apresente ao mundo? Apenas um profissional de sucesso,
ou, acima de tudo, um homem de bem? Porque, gente, um homem de bem será sempre um profissional de sucesso, mas um profissional de sucesso não garante o homem de bem. Então, precisamos dar esse upgrade em relação à educação dos pequenos. Ensinar a criança a se conduzir, já que estamos aqui de passagem, para essa finalidade maior, que é de nos transformarmos e nos melhorarmos na base da compreensão, do amor e da caridade para com todos. Graças a Deus e aos bons espíritos que estão aqui comigo, eu consegui passar o material que eu havia estudado para hoje e eu já estou terminando com uma última mensagem. Eu espero que tenha ficado alguma coisa de claro no sentido de que quando Jesus disse deixai vir a mim os pequeninos, ele está falando para nós também, põe teu filho no caminho da luz, põe teu filho no caminho do evangelho, ensina para ele esse caminho. Se ele não aprender depois, aí já são outros 500, essa conversa para outra palestra. Mas essa é a nossa obrigação, essa é a nossa missão. E não só nossos filhos, mas todos aqueles que nós pudermos fazer isso, que ainda estão na sua infância cerebral. E mais que nunca, entendemos então por que até os 7 anos é tão importante moldarmos o nosso filho em tudo que pudermos, na sua forma de ver a vida, ainda dentro da sua condição de criança, é óbvio, mas sabendo já desde pequeno as virtudes do coração, as virtudes do amor, os comportamentos que vêm junto de uma educação que não precisa ter 15 anos para aprender. Com 2 aninhos, com 3 aninhos, se aprende muito. Aprende mais, né? Nós vimos isso aqui agora. Aprendemos muito mais até os 7 do que depois deles. E à medida que o tempo vai passando, vai ficando, sim, cada vez mais difícil. A nossa conexão com a espiritualidade vai ficando mais fraca, eu vou ficando cada vez mais na Terra, até que em um determinado momento realmente eu desabrocho quem eu sou de verdade, o espírito que eu sou e que eu trouxe, com todas as minhas mazelas e dificuldades. Então, nossa, bendito seja aquele pai, aquele educador, aquele que está ali do lado, um tutor que consiga passar para essa criança esses valores enquanto é tempo. Nós vamos então terminar e abrir para perguntas, para comentários. Vamos terminar com uma mensagem de André Luiz, que está no livro Sinal Verde. É a mensagem número 14, ante os pequeninos. A criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. Não existe criança, nenhuma só, que não solicite amor e auxílio, educação e entendimento. Cada pequenino, conquanto seja, via de regra, um espírito adulto, traz o cérebro extremamente sensível pelo fato de estar reiniciando o trabalho da reencarnação, tornando-se por isso mesmo um observador rigorista de tudo o que você fala ou faz. A mente infantil dar-nos-á de volta no futuro tudo aquilo que lhe dermos agora. Toda criança é um mundo espiritual em construção e reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. Ajude os meninos de hoje a pensar com acerto, dialogando com eles dentro das normas do respeito e sinceridade que você espera dos outros em relação a você. A criança é um capítulo especial no livro do seu dia a dia. Não tente transfigurar seus filhinhos em bibelôs, apaixonadamente guardados, porque são eles espíritos eternos, como acontece a nós. E chegará o dia em que despedaçarão perante você mesmo quaisquer amarras da ilusão. Se você encontra algum pirralho de maneiras desabridas ou de formação inconveniente, não estabeleça censura, reconhecendo que o serviço de reeducação dele, na essência, pertence aos pais ou aos responsáveis
e não a você. Se veio a sofrer algum prejuízo em casa por depredações de pequeninos travessos, esqueça isso, refletindo no amor e na consideração que você deve aos adultos que respondem por eles. Eu terminei esse estudo sentindo vários tapinhas. Eu estou falando isso porque se alguém está se sentindo assim, estamos juntos. Porque realmente a doutrina vem para esclarecer, sem meias palavras, mas também vem para abraçar, vem para nos dizer que nós temos todo o tempo do mundo para aprendermos aquilo que ainda não conseguimos, mas que devemos nos esforçar sempre e cada vez mais. E não carregarmos culpa, carregarmos a vontade de fazer diferente, carregarmos a vontade de reconstruir aquilo que foi mal construído em algum momento e de nos renovarmos dia a dia nos nossos sentimentos, para que a gente esteja cada vez mais próximo daquilo que nos vai trazer a verdadeira felicidade, que é da consciência tranquila, da fé em Deus, do amor, da caridade. Convido a todos, então, para cerrarmos nossos olhos mais alguns instantes e agradecer a esse Deus de puro amor e bondade por tantas coisas maravilhosas que nós recebemos, Senhor. E sabemos que apesar de toda a dor que muitos estão passando, o seu consolo, o seu amor é muito maior. O que o Senhor nos oferece de tudo aquilo que podemos usufruir hoje e depois em nossas vidas, nos permite nos fortalecermos, nos permite aumentarmos a nossa confiança, a nossa fé e a nossa força. E claro, que essa dor que cada um agora, que alguns podem estar sentindo, ela faz parte desse nosso processo. Ela vai melhorar, ela vai passar. E nós estamos aqui para aprendermos isso também, a lidarmos com esses momentos difíceis, mas não nos afastarmos de Deus e não deixarmos que ninguém se afaste de Deus, apesar das dificuldades que estamos passando. E assim, Senhor, nós te agradecemos hoje e sempre por tudo isso. Que o Senhor nos abençoe, a cada um nos proteja, nos dê uma semana de muita luz e que a gente vença os desafios, que a gente não se afaste de Ti, que a gente pense todo o tempo que o Senhor está conosco, nós estamos contigo e o que Jesus faria diante de determinadas situações que muitas vezes nos vemos em perigo. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos intua e que possamos estar aqui novamente domingo que vem com muita alegria e muita gratidão. E mais uma vez eu quero pedir pelos nossos irmãos Denilvan, seu doutor Elício e doutor Valdir Antoniazzi, que a saúde seja restabelecida, se assim for, da vontade de Deus e o melhor para eles. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja.